Estamos aqui com Wagner Cortez e hoje vamos entrevistá-lo sobre seus projetos de teatro, poesia, cordel e essas coisas. Wagner, você nasceu em Currais Novos e vive em Carnaúba dos Dantas há mais de 20 anos. Como essa transição geográfica influenciou sua produção literária e artística? Como você bem falou, eu só basicamente nasci em Currais Novos e vim morar em Carnaúba dos Dantas. Então todo o meu fazer artístico, a minha vida, tanto pessoal como profissional, ela foi crescendo e se materializando de fato em Carnaúba dos Dantas. Então Carnaúba dos Dantas é de fato o meu berço cultural. Foi onde eu conheci a arte, foi onde eu conheci o teatro, lá em 1998. Então essa relação geográfica, de Currais Novos para Carnaúba, muito no sentido de que onde o meu berço cultural, de onde nasceu a arte, para mim foi em Carnaúba dos Dantas. Sua formação em letras e sua atuação como palhaço, ator e músico amador parecem dialogar de forma rica com sua poesia. Como essas diferentes linguagens artísticas se articulam no seu processo criativo? Isso é bem interessante essa pergunta, porque de fato, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é a linguagem que você mais gosta, ou que você tem mais familiaridade? E é difícil também para mim poder me descrever como, por exemplo, só palhaço, como só um escritor, como só um cordelista, como um músico amador, porque essas linguagens elas se misturam. E desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade de aprender muito. Então tudo que aparecia na minha frente que estava relacionado à arte, eu gostava muito de fazer, de aprender, de experimentar. Então a poesia ela se relaciona com o palhaço, a poesia se relaciona com a música, a escrita também está dentro desse universo do palhaço. Então essa mistura ela está dentro desse processo criativo no qual eu exerço enquanto artista. Então quando eu estou fazendo uma esquete de palhaço, eu tento também trazer a música, eu tento inserir a poesia, a rima. Então está tudo misturado, está tudo entrelaçado. Você já publicou vários cordéis e livros, poesia, literatura infantil e cordel, além de participar de projetos como Chico Traíra. Como você escolhe a forma literária mais adequada para cada tema que deseja tratar? Legal. Na verdade é uma coisa às vezes muito intuitiva, São coisas que às vezes a gente vai criando no nosso dia a dia, que vai surgindo, e que num certo momento que a gente tem a oportunidade, a gente vai lá e publica. Então, por exemplo, esse projeto Chico Traíra foi um projeto que aconteceu, eu tinha algo escrito já em casa, relacionado sobre a minha infância, então eu achei que era uma oportunidade de eu poder publicar. Então eu peguei algo que eu já tinha escrito, sobre a infância e tal, e fui lá e tive essa oportunidade de ir lá e publicar. E os outros livros aí já tem outras histórias, já foi de outra maneira que eles foram publicados. Então assim, cada livro ele tem uma história, e cada cordel também ele tem uma maneira como ele foi construído. No ensino da língua portuguesa, você destaca o poder educativo do cordel. Pode compartilhar um exemplo de como o cordel ajudou a engajar ou transformar a aprendizagem de uma turma de estudantes? Muito bem. Em 2022, por exemplo, no início do projeto Nas Ondas da Leitura, que é um projeto que iniciou no município, eu ministrei uma oficina de cordel, tanto para os professores, para que eles pudessem ter um pouquinho mais de entender como é que funciona as técnicas do cordel, como também eu ministrei uma oficina para uma turma de terceiro e quarto ano, se não me falha a memória. E nessa oficina de cordel que eu ministrei para a turminha lá da escola, do terceiro e quarto ano, foi uma oportunidade de mostrar para eles o quanto o cordel também é importante para o processo de aquisição de leitura crítica, para que a gente possa mostrar que o cordel, além de ser um símbolo da cultura nordestina, ele também tem funciona como uma ferramenta e como instrumento de aprendizagem também. Então, a partir do cordel, a partir do som que sai da rima, porque no cordel é tudo rimado, então a sonoridade que a gente escuta, isso também facilita no processo de aprender, de identificar nas palavras, o som das palavras, a terminação das palavras. Então tem muito aprendizado no cordel.
Como surgiu sua atuação nos grupos de teatro Sertão Vivo de Artes e com Palhaçaria, além do trabalho no projeto Trapear Semente? O que você aprendeu com essas experiências como arte educador? Bacana. Olha quanta coisa a gente faz, né? E às vezes nem lembra que fez. O meu processo primeiro foi com o Sertão Vivo, né? Que foi em meados de 2003, juntamente com o Dedé Carnaúba, que é um grande multiartista de Carnaúba dos Dantas também, junto com outros jovens. Ele fez esse convite e a gente fundou esse grupo de teatro. Então, e não era só um grupo de teatro, era um grupo que desenvolvia diversas linguagens: o teatro, a música, a poesia, as artes plásticas, com barro, com papelão, com cimento. Então, só no grupo Sertão Vivo eu aprendi muita coisa lá naquele universo, junto com o Dedé Carnaúba e com os outros jovens. A partir das experiências que eu tive no Sertão Vivo, posteriormente eu fui aplicando essas experiências que eu aprendi lá atrás em outros projetos, como você mesmo citou, por exemplo, o Com Palhaçaria, que era um grupo de palhaços que se apresentava tanto na cidade como também em municípios vizinhos, em outros estados também. E o outro projeto, Trapear Semente. No Trapear Semente já foi outra proposta que surgiu do pessoal de Caicó, que a ideia era formar grupos de teatro na região do Seridó. Então, em Carnaúba dos Dantas, a gente formou um grupo de teatro chamado Floração. Foi a partir desse projeto chamado Trapear Semente. Eu estive como arte educador e justamente a partir das experiências que eu tive antes. Então, eu fui convidado para participar desse projeto chamado Trapear Semente pelas várias experiências que eu tive lá atrás. Como você percebe a relação entre literatura de cordel e teatralidade? Há algum momento ou cena nesses projetos que você considera emblemática dessa convergência? Muito bem. Vou citar bem recentemente, que é no Grupo Floração. A gente tem um espetáculo chamado Abram as Janelas. E dentro desse espetáculo está cheio de cenas e de poesia, versos. Tem muita coisa rimada dentro desse texto, desse espetáculo. Então, por exemplo, quando se tem uma música que na estrofe da música diz: somos os malabaristas da arte e da invenção, dentro da nossa mala tem a imaginação, tem palhaços, bailarinas, músicos, equilibristas, está na hora da imaginação. Então, dentro dessa música tem um universo de teatralidade, tem um universo de teatro que está somente dentro de uma estrofe tão pequenina. Então, eu posso, como eu acabei de citar, dentro dessa estrofe a gente tem essa integração, essa junção da literatura, da poesia com o teatro. Você participou do Bienal do Livro de São Paulo em 2018, 2022 e 2024. Como foi representar sua obra nesses eventos e que impacto isso teve na sua visibilidade como autor? Eita, aí foi bem bacana. Primeiro que era algo que eu não achava que eu nunca iria chegar lá. Para mim era um sonho, né? Participar de uma Bienal. Só de estar lá para mim já era um grande sonho. E poder ir 3 vezes, né? Para mim isso aí foi espetacular. E na primeira vez que eu fui, em 2018, eu levei meus cordéis para ser comercializado lá na Bienal e também fiz uma apresentação de palhaço. Então, para mim, em relação à minha visibilidade enquanto artista, foi magnífico, né? A partir desse momento, desse primeiro momento na Bienal, em 2018, outras oportunidades surgiram muito devido a essa visibilidade que eu tive lá e poder também ter o privilégio de poder estar representando tanto o Carnaúba dos Dantas, a minha cidade, como o RN, né, o estado. Entre os seus livros Subjetiva Poesia, O que é Sapo ou é Boi e de algo chamado Poeta, qual te trouxe maior satisfação no desafio na criação e por quê? Muito bem. O desafio, cada livro ele é desafiador, né? Tem a sua história, tem a sua maneira de nascer, né? Então, os 2 livros, o Subjetiva Poesia, por exemplo, eu publiquei ele em 2015, então foi o primeiro livro que eu publiquei, um livrinho pequenininho, inclusive tem na biblioteca Dona Pila Danta esse livro. É um livro, foi o meu primeiro filho, como, digamos assim, que eu criei ele, né?
publiquei ele, e depois vem os outros, né? E cada um tem a sua maneira de nascer, a sua maneira de vir ao mundo. E por último veio de alguém chamado Poeta, né? Que é um livro de poesia mais livre, com versos soltos, versos brancos, que já traz uma pegada totalmente diferente. Então é isso, cada livro tem o seu desafio, sua história. Seu cordel, o que vi na minha infância, entre outros trabalhos, traz memórias e raízes regionais. Como você vê o papel do cordel em preservar e divulgar a cultura nordestina local? É importantíssimo a cultura do cordel, a gente poder estar levando a tradição e a cultura nordestina por meio das rimas, por meio do cordel. Então, por exemplo, no cordel, o que eu vi da minha infância, eu trago muito da nossa realidade de cultura da cidade. Então, dentro desse cordel, existe muita coisa que a gente traz, que é de realidades que eu vivi enquanto na minha infância em Carnaúba dos Nantas. Projetos como teatro, cordel e as ondas de leitura, como essas iniciativas dialogam para promover cultura em sua região? Há algum projeto futuro que você gostaria de destacar? Na verdade, esse lance do projeto, a gente sempre tenta estar fazendo algo na cidade, principalmente com as crianças e adolescentes, né? Para que a gente mostre essa importância de estar preservando e multiplicando aquilo que a gente aprendeu. Então, por exemplo, no momento eu estou trabalhando junto com uma galera aí, o Grupo Floração, que é um grupo de teatro, onde lá a gente está trabalhando mais focado nessa linguagem do teatro. Mas também em outros momentos eu sempre estou dando uma oficina de cordel numa escola, para professores, para alunos, e estou sempre integrado nesse universo da arte. Que conselho você daria para jovens escritores ou artistas que desejam atuar entre o cordel, a literatura e o teatro na região? Muito bem, a primeira coisa que é muito importante, antes de qualquer coisa, é estudar. É preciso sempre estar focado no estudo. É a partir do estudo que você vai se enveredar por onde você quiser. Mas é muito importante estudar e também ler muito. É importante sempre ler muito. Leia muito. Isso é muito importante. E olhando para o futuro, que legado você espera deixar para a cultura local e para as novas gerações de autores e artistas da região? O legado que eu quero deixar para as pessoas é que fique nos livros, fique na risada das pessoas, enquanto eu também sou palhaço, né? Fique na memória das pessoas essa lembrança afetiva e que sempre lembrem de Wagner como essa pessoa que não quis e não deixou a cultura morrer. Agora eu tenho aqui alguns livros seus, cordéis. Eu queria que você mostrasse e explicasse um pouco sobre eles. Certo, agora mesmo. Vamos lá, esse aqui, como eu falei, esse aqui é o livro que é o que é. É um livro de adivinhas populares, todos em formato de rima, certo? Ele é bem colorido, para a criançada desde os 3, 4 anos já podem estar mostrando esse livro para ir aprendendo e a ler as imagens, porque as imagens também é leitura. Então esse aqui foi o livro infantil Que é o que é, publicado pela Brasil, a editora Brasil Tropical, em 2019. E depois vem um outro livro infantil chamado O que é o que é. Aliás, é Sapo é Boi. Esse aqui é um livro que foi uma recriação da fábula de Esopo, O Sapo e o Boi. Então ele também é cheio de rimas, bem bacana. Eu trago a realidade aqui, eu fiz uma recriação trazendo para a realidade da nossa região. Então eu falo do porco, do jumento, da galinha, enfim, é esse livro aqui também. Depois a gente tem, esse é o mais recente, de alguém chamado Poeta. São, como eu falei, são rimas que não tem, são versos que não são rimados. Aliás, é isso, não são versos livres, a gente chama versos brancos, que não tem rima, mas tem poesia. Então são poemas que não tem rimas, mas é poesia também. Esse aqui é o Subjetiva Poesia, que foi, como eu falei, o primeiro livro que eu publiquei em 2015, certo? As ilustrações são minhas. Eu quis fazer isso bem meu mesmo, assim, bem para que ficasse tudo, tanto as rimas como as ilustrações fossem minhas.
E aqui a gente tem o meu cordel, representando os demais, porque eu tenho vários outros cordéis publicados, mas é aqui o que vocês trouxeram na entrevista, né, que é o que vi na minha infância. E eu gostaria de deixar uma estrofe aqui do livro, aliás, do cordel, o que eu vi na minha infância, que eu digo assim no final: a infância é um momento que muita saudade traz. São como fotografias tiradas tempos atrás, colocadas na moldura, onde a lembrança perdura até os dias finais.